Já sentiu de repente o coração acelerar, a mão começar a suar, a garganta secar e a sua atenção ser compulsoriamente sequestrada por algo inesperado? Imagine você estar caminhando na rua e sem aviso nenhum, um cão raivoso se aproxima, um pitbull, um Rottweiler. Nesse instante, seu cérebro ele registra tudo de forma louca. Dispara um programa de forma emergente para todo o organismo. Pupilas dilatam, o rosto fica pálido, o pulso acelera e a adrenalina jorra no seu sangue. Isto, meus amigos, é uma emoção. É um programa cerebral complexo que dispara ordens para todo o seu corpo. Hoje, felizmente, não vivemos mais as peripécias dos nossos ancestrais da selva. Eu estou gravando vídeo. Mentira. Mas os nossos circuitos cerebrais de sobrevivência continuam os mesmos, preparados para nos proteger. Só que hoje eles acontecem de uma maneira muito diferente. Eles vão disparar quando você se depara com uma humilhação, uma ofensa, uma notícia ruim, uma meta não alcançada ou problemas no trânsito. Isso é mais comum do que você pensa. Pode ser que aconteça de um cachorro vir te avançar, mas é muito mais provável que essas outras questões que eu relatei agora elas disparem esses circuitos cerebrais de sobrevivência. Aí o nosso sistema cerebral computacional, ele entra em ação exatamente como há milhares de anos atrás, mesmo que a sua sobrevivência física não esteja sendo ameaçada naquele momento. E acontece que muitas pessoas confundem sentimentos com emoção. A emoção é toda essa complexidade que envolve o corpo. E a verdade é que a sua experiência de vida, como um todo, ela é emocional. Não há vida sem as emoções. Os relacionamentos interpessoais dependem das emoções. E basicamente, você não faz nada na vida sem se relacionar com alguém. Mas se as emoções, elas são programas cerebrais automáticos, e o nosso cérebro reage a desafios modernos como se fossem ameaças de vida, como podemos navegar sobre isso tudo sem perder o controle, a calma e a nossa inteligência? É aqui que entra a inteligência emocional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. 7 hábitos que vão te ajudar a cultivar e desenvolver a inteligência emocional. Mas antes, deixa eu te receber por aqui. Se você está caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Marcelo, aqui você aprende tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para desenvolver uma mentalidade de sucesso, romper e prosperar em 2025. Fazer desse ano o ano da sua vida. Esse é o meu desejo para você, o meu compromisso. Então, se você já curte esse tipo de assunto, inteligência emocional, lei da atração, desenvolvimento pessoal, como desenvolver prosperidade na vida, te incentivo a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, que assim o YouTube sempre te avisa quando a gente coloca vídeos novos por aqui. E basicamente eu estou numa batida pessoal minha, de postar um vídeo por dia aqui, pelo menos durante a semana, para te ajudar a fazer de 2025 ano realmente do seu romper. Então hoje vamos falar sobre 7 hábitos para você desenvolver e crescer seu nível de inteligência emocional. Só bora! Para que serve a inteligência emocional? Basicamente, ela serve para duas funções. São duas funções essenciais. A primeira delas é para compreender como as emoções ocorrem dentro de si e nos relacionamentos com as outras pessoas. Segundo e talvez o mais importante, sabendo como as emoções funcionam e quando elas ocorrem, saber o que e como fazer para realmente conseguir viver melhor. Pensa sobre isso. Você pode ter um QI altíssimo, ser capaz de tomar decisões rápidas e racionais. Mas se você tiver uma baixíssima quantidade de inteligência emocional, pouca capacidade de identificar as suas próprias emoções e as emoções dos outros naquele momento, seu desempenho estará insatisfatório e você vai estar sujeito a insatisfações e desequilíbrios constantes. Então, a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é esse equilíbrio fundamental entre o emocional e o racional. Engloba fatores como autoconhecimento, empatia, consciência emocional, motivação, relacionamentos. E hoje vamos focar essencialmente nos dois primeiros, que são a base de tudo, autoconhecimento e consciência emocional. Autoconhecimento tem a ver com autoconsciência e significa você entender que o mundo ele tem uma energia própria, que ele tem uma forma própria de se revelar. Se ter pouca consciência sobre isso, pouca consciência é resistir a isso, ter a noção irreal de que as coisas devem acontecer sempre como previmos. E a verdade é que a gente não tem domínio sobre as coisas externas, como elas se manifestam. A gente só domina aquilo que está na nossa esfera de controle. Então, de certa forma, sempre vão acontecer notícias ruins, estresse, metas não batidas. O próprio Jesus Cristo já disse, e ele previu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O estresse e a ansiedade eles surgem muito naturalmente quando o nosso cérebro ele entra nesse modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência a gente não usa a nossa inteligência no seu máximo potencial. Você precisa aceitar que nesse cenário o mundo ele é imprevisível, isso não vai mudar. Quem deve mudar, quem deve se conhecer melhor, quem deve aprender a se gerenciar é você, sou eu, todos nós. Mas como aprimorar essa autoconsciência? Como desenvolver inteligência emocional realmente? Como a gente consegue usar a inteligência emocional na prática e realmente usar esses recursos de forma eficiente na vida? Consequentemente, desfrutar de dias melhores? Ou você não quer ser feliz? Aposto que você deseja ser feliz e você está assistindo esse vídeo por conta disso. Porque você deseja mudar de vida. Se a gente não muda a nossa mentalidade, a gente não consegue mudar de vida. E se a gente quer mudar de vida, realmente romper com padrões sabotadores, a gente precisa
mudar a nossa mentalidade. E tudo começa com entender e se aprofundar e desenvolver o nível de inteligência emocional. E é por isso que eu te trouxe 7 hábitos essenciais que, se você praticar com constância, grava bem, constância e consistência. Não adianta só praticar uma vez, tem que ser constantemente. Se você praticar esses 7 hábitos com constância, você vai desenvolver e crescer o seu nível de inteligência emocional. Esses 7 hábitos irão te ajudar a transformar, a trabalhar o autoconhecimento, transformar a sua capacidade de gerenciar suas emoções e também de se autoconhecer. E o primeiro deles, planeje o seu dia na noite anterior. Sim, a inteligência emocional começa com uma visão mental daquilo que você vai construir. Então, se você deseja realmente construir um dia próspero, você precisa começar desenvolvendo a visão na noite anterior. E não só de visualizar como é que vai ser o seu dia, mas também de dormir as horas necessárias, de 7 a 8 horas ou mais. Depende do seu organismo. E você precisa se conhecer. Um dos fatores principais do autoconhecimento é você entender como o seu metabolismo funciona na faixa etária que você está hoje. Eu, por exemplo, preciso de 7 horas e meia de sono. Mas quando eu treino, faço treinos de atividades mais intensos, às vezes eu preciso de 8 horas e meia para recuperar bem. Mas eu sei que se eu dormir 6 horas não vai me fazer bem. E você precisa entender, você precisa se conhecer a ponto de entender quantas horas você precisa dormir naquela noite, naquele dia. Porque um cérebro cansado, ele usa menos sangue no córtex pré-frontal, que é aquela parte responsável pelas funções executivas, pelo raciocínio. E isso vai fazer com que seja muito mais difícil você reagir de uma forma mais eficiente aos desafios que vão acontecer naquele dia. Lembra que eu falei? A gente não controla o que está no mundo externo e pode ser que venha desafios inesperados. Você precisa saber se relacionar bem com eles. Sair da zona de conforto para resolver problemas e manter a calma sob o nível de estresse. Então, priorizar o sono é o primeiro passo para você ter um cérebro emocionalmente resiliente. O segundo hábito essencial para você desenvolver inteligência emocional: tenha um tempo consigo mesmo. Reserve uns minutinhos para si, tenha um tempo consigo mesmo para uma reflexão mais profunda. É essencial você tirar um tempo para você ouvir seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, principalmente ao acordar. Sei que muita gente acorda naquela correria, procure acordar meia hora antes, 45 minutos antes. Só assim você poderá ter melhor domínio sobre as suas emoções, porque tudo começa com clareza. Se você não nomeia, se você não tem clareza de como a sua mente funciona hoje, você não vai conseguir melhorar. Pergunte para si mesmo nesses momentos de reflexão: quais são as atividades mais importantes do meu dia? Quais as pessoas que eu vou encontrar no meu dia? E como eu posso impactar a vida dessas pessoas de uma maneira positiva? Essas afirmações, elas vão ajudar a corroborar a visão que você teve na noite anterior. Terceiro hábito para você desenvolver a inteligência emocional: faça exercícios físicos. Você que me acompanha aqui já sabe, aqui o meu público basicamente são de pessoas que estão passando, ou se não já passaram pela crise da meia-idade. 30, 35, 40, 45 anos. E depois dos 40, você precisa intensificar a prática de atividade física na sua vida. E não é de qualquer exercício. Você precisa fazer 3 tipos de exercício. Exercício cardiovascular para melhorar a saúde do seu coração. Exercício de peso. Você precisa levantar peso para fortalecer os seus músculos que sustentam o seu esqueleto, sustentam o seu corpo. E você precisa fazer exercício de mobilidade, de alongamento. Principalmente você que trabalha muito tempo parado, sentado no computador, você precisa fazer exercício de alongamento e mobilidade. E a ciência já comprova um elo forte entre exercícios e as funções cerebrais. Não só melhora o humor, como também a nossa motivação. E quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre autocontrole, sobre desafios, que a gente precisa sempre sair da zona de conforto. E o exercício físico eu sempre falo, e eu que sempre mostro essas medalhas, porque fazem parte da minha trajetória, para a gente entender que os desafios é que realmente nos ajudam a nos mover, a nos impulsionar para a gente chegar no nosso próximo nível. Sem você conseguir se desafiar, você não consegue superar os seus limites. E a melhor forma da gente conseguir fazer isso é através da atividade física. Você se propõe um desafio. Um desafio que você aprenda, que você consiga ter domínio próprio sobre a consequência daquilo. Sabia que quando o nosso corpo reclama de cansaço, nosso cérebro, ele começa a mandar mensagem: está doendo, está cansado. Na verdade, você só conseguiu cumprir com 40%. Ainda tem cerca de 60% de energia que você pode dar. E quando a gente aprende isso através da atividade física, a gente consegue replicar isso em outras áreas da vida, em outros momentos, em especial nos momentos de estresse em que as nossas emoções elas precisam estar afinadas, elas precisam estar sendo trabalhadas de uma maneira que a gente consiga não ser um reagente da vida, das circunstâncias externas, e sim aquela pessoa que tem autocontrole e que desenvolveu um nível de inteligência emocional alto. E aqui nesse canal você sabe, eu sempre falo, nós somos um ser triuno, espírito, mente e corpo, e nós precisamos de atividades que nos ajudem a crescer e a fortalecer o nosso lado espiritual, o nosso lado emocional, mental e o nosso corpo físico.
E todas as atividades, elas são interligadas entre si. Não existe. A visão que a gente tem é uma visão sistêmica, é um sistema completo, certo? Você não consegue desenvolver uma área, separar uma área de outra. Você não consegue separar o espiritual do físico, não consegue separar o emocional do espiritual. É tudo uma visão sistêmica, uma coisa só. Você precisa trabalhar todas as áreas. E o quarto hábito que eu coloquei aqui para você desenvolver e crescer o seu nível de inteligência emocional é a meditação ou mindfulness, a forma de você trazer atenção plena para o seu momento presente. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. O que a gente tem hoje, a dádiva da vida é o momento presente. Você precisa entender, você precisa sentir o seu momento presente. Isso tudo é intencional, você precisa trabalhar em intencionalidade nisso. Uma das formas da gente trabalhar em intencionalidade e entender, sentir o nosso momento presente é através da meditação. Uma meditação, 5 minutos, 10 minutos, comece com pouco, nunca comece com muito. Esqueça esse processo, eu preciso escalar uma montanha da noite para o dia. Não, é um pouquinho, 1% por dia. Começa sentindo a sua respiração, senta por 5 minutos com a coluna ereta, fecha os olhos, respira profundo, sinta as suas emoções. A nossa respiração, ela regula como a nossa mente distribui as nossas emoções. Então, quanto mais você conseguir controlar a sua respiração, mais você também consegue controlar as suas emoções. E o quinto hábito que eu coloquei para você desenvolver inteligência emocional está ligado com o quarto, cuide do seu humor logo no início do dia. Procure se perceber como é que está o seu humor naquele dia. Quais são as coisas que tiram você do humor, né? Notoriamente, a maioria das pessoas elas ficam mal-humoradas quando elas estão com fome, quando elas estão com sono. Eu, Marcelo, por exemplo, eu sou um cara mais diurno. Eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, meu dia rende muito mais. Então chega 8h30, 9 horas da noite, eu já estou um pouquinho estressado, entre aspas, né, de sono. Então eu vou estar um pouco mais impaciente, né, se eu estiver com fome ou se eu estiver cansado. Eu já sei que quando eu tiver compromisso à noite, eu preciso trabalhar isso já desde manhã na minha mente, comigo mesmo, entende? Para quando chegar esse momento, eu não ficar transparecendo para as pessoas que eu estou cansado, que eu estou estressado. Então, cuidar do seu humor logo no início do dia te ajuda bastante nesse sentido, para você entender como é que está o seu nível de inteligência emocional. E o sexto hábito, tenha um tempo de unidade, tenha um tempo de comunhão com Deus. Falei ainda agora que nós somos um ser triuno, então a gente precisa ter atividades que façam o nosso espiritual crescer, desenvolver. E a melhor forma é você conhecendo quem é Deus, né? Busca conhecer a palavra de Deus, busca a leitura da Bíblia, busca um tempo de oração para você conhecer, conversar com Deus. Deus é uma pessoa, é espírito, mas ele é uma pessoa. Ele quer ter um relacionamento com você. Então senta, abra o seu coração, porque isso é o lado bom da vida espiritual. É que Deus ele não olha os aspectos externos. A gente está falando sobre inteligência emocional, como é que o mundo externo impacta a nossa vida e como é que a gente consegue se relacionar com esses problemas quando eles acontecem. Mas Deus sabe, do nosso coração. Então, seja sincero com Deus, porque Deus olha lá dentro, de onde ninguém consegue ver. Só Ele. Então, tenha um tempo com Ele, busque a Deus, busque conversar com Deus. Eu não estou falando de religião, estou falando de tempo de comunhão com uma pessoa, né, que é o próprio Deus vivo. Uma outra dica também nesse ponto é você, pelo menos durante um período, você colocar em um mês, 30 dias, 90 dias, praticar o hábito do diário. Né, do diário das suas emoções, escreva como é que está sendo o seu dia, escreva como é que está sendo o seu desafio, falei dos exercícios físicos, enfim, foi só um exemplo. Você pode pegar um desafio que você esteja se colocando hoje, né, um emprego novo, um trabalho novo, um novo projeto, faça um diário sobre isso. Se for além, aqui no YouTube a gente consegue ver, tem muitos vlogs de pessoas que eles gravam o processo de aprendizado disso. Construção de uma casa, construção de um hábito, são os treinos da minha primeira maratona. Você pode criar um vlog disso, né? Pode ser escrito ou pode ser de vídeo mesmo. Mas esse registro ajuda você a guardar os componentes que vão te ajudar a desenvolver inteligência emocional. E trabalhar autoconhecimento, que é muito importante. Eu sempre falo, autoconhecimento é o primeiro ciclo da prosperidade. É o primeiro pilar, é onde você tem clareza. Se você não tiver clareza, que nem o gato da Alice fala, né? Se você não sabe para qual caminho vai, qualquer caminho serve. Você precisa ter clareza de onde você está hoje, para onde você quer chegar, ponto A para o ponto B. Você precisa ter clareza de quem você está hoje, como é que estão as suas emoções hoje, e quem você quer se tornar, desenvolver um nível de inteligência emocional, crescer, ser uma outra pessoa. E como eu já mencionei, se você quer mudar de vida, você precisa mudar a sua mentalidade. E o sétimo hábito que eu coloquei aqui é de reflexão coletiva. O que é isso, Marcelo? A maioria das pessoas hoje chama de network. E esta é uma prática cada vez mais comum.
A gente sabe que nós somos a média das 5 ou 6 pessoas com quem a gente mais convive. E o ambiente, ele interfere diretamente nos nossos resultados. Então, se você está num ambiente em que as pessoas não trabalham, não são aquele tipo de pessoa que você deseja ser, você precisa sair desse ambiente e colocar e entrar em novos ambientes, conhecer novas pessoas, porque isso vai te ajudar com novas ideias vão te gerar novas ações vão te dar novos resultados. Porque não existe sucesso nem fracasso, existem apenas resultados. Resultados podem ser mudados, ressignificados, e todos os nossos resultados têm a ver com as nossas crenças. E crença é um estado temporário. Né? Então, o estado temporário também pode ser mudado, também pode ser ressignificado. Então, como estamos falando sobre inteligência emocional, busque grupos de pessoas que trabalhem desafios e como eles aprendem, como eles lidam com esse nível de estresse envolvendo inteligência emocional. Aprenda com o aprendizado dos outros, da mesma forma como os outros vão aprender com os seus aprendizados. E é para isso que esse canal existe. É um chamado que eu tenho de realmente mostrar aquilo que eu aprendi durante muitos anos, apenas duras, para facilitar para que você hoje, através do meu aprendizado, do aprendizado de outras pessoas, da ciência, da evolução da vida, a gente consiga realmente prosperar e crescer para o nível que a gente sempre desejou. Porque tudo, no final das contas, vai se resumir aos nossos hábitos, que por sua vez estão relacionados aos nossos ambientes, que por sua vez estão relacionados às pessoas com quem a gente convive. Aplicar esses hábitos irá transformar a capacidade que você tem de lidar consigo mesmo e, consequentemente, com o mundo. Porque a forma como a gente enxerga o mundo, enxerga as pessoas, as situações, só reflete a forma como a gente já enxerga dentro de nós, a forma como a gente vibra a vida que vive em nós. Lembre-se que ao longo do dia você deve esperar por imprevistos. Prepare para enfrentar a realidade nua e crua da vida, evitando tanto negativismo quanto positivismo exacerbado e ilusório. Como navegadores, a gente não pode mudar o vento, mas a gente pode ajustar as nossas velas para soprar, para apontar na direção do vento. E assim a gente chegar onde a gente deseja. Seja o piloto da sua aeronave mental. Encare cada dia como um desafio a vencer. Eu já comentei, a gente não tem o ontem, já passou. O amanhã ainda vai chegar. Foque no hoje. O hoje é o presente. Por isso que ele tem esse nome. É uma dádiva, é um presente para que a gente viva um dia de cada vez. Comentei no início do vídeo que o dia seguinte a gente planeja na noite anterior, né, com uma visão daquilo que a gente vai fazer. E também deve encerrar o dia com o coração grato das coisas que aconteceram, dos imprevistos que porventura aconteceram e que a gente conseguiu resolver e que a gente conseguiu identificar os padrões, mesmo que a gente tenha tido escapes emocionais, tenha sido exacerbado de alguma maneira, mas a gente conseguiu identificar quais foram os padrões. E dessa forma a gente consegue melhorar 1% para o dia de amanhã. Essa é a meta, essa é a vida, é o dia a dia, é você vencer 1% por dia. Se você vencer 1% por dia, no final de um tempo, você conquistou o seu objetivo. Tenha planejamento claro. Então, tudo começa com clareza, autoconhecimento, passa por planejamento, que é o segundo ciclo da prosperidade, ação massiva, que é o terceiro ciclo da prosperidade, e gratidão, que é o quarto ciclo da prosperidade. Então, desenvolver inteligência emocional é uma jornada contínua de crescimento e desenvolvimento pessoal. Eu quero saber qual desses 7 hábitos você vai começar a praticar hoje. Ajuda a gente, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar, vamos criar uma comunidade aqui nos comentários. Tenho certeza que o seu feedback vai ajudar todos nós, todas as pessoas a crescermos juntos. Se você deseja ir mais longe, acelerar um processo, mudar realmente de vida, acelerar em 6 meses que você não conseguiu nos últimos 6, 10 anos, te convido a conhecer o método Core de mentalidade de sucesso. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. É o meu treinamento para você mudar de vida, mudando a sua mentalidade. Se você quer se tornar muito mais influente, impactar o mundo de uma maneira mais positiva, ajudar pessoas, você precisa crescer e desenvolver seu nível de inteligência emocional. Isso é vital. Tudo está relacionado às nossas emoções. Então, se você deseja acelerar esse processo, o link do método Core está aqui na descrição, vai te ajudar. Porque a gente só muda de vida quando a gente muda a nossa mentalidade. Aplique esses hábitos, desenvolva a sua inteligência emocional e veja a sua vida florescer. Se você quer saber como é que eu fiz para me tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente, clica aqui e assiste esse vídeo.